Otílio Rodrigues, doutor em Economia. Mas vamos lá, vamos conversar então sobre economia. Temos um rombo aí de mais de 200 bilhões de reais nesse ano de 2023. O aumento da dívida de forma tão exponencial é motivo para preocupação da sociedade brasileira? Vamos lá, isso preocupa porque, veja só, nós na macroeconomia, como muitos outros processos da natureza e humano, não acontecem da noite para o dia. Eles vão acontecendo lentamente, assim como o envelhecimento que nós percebemos somente quando nós olhamos no espelho e comparamos, porque todos os dias você se olha no espelho e você está sempre igual. Agora, quando você compara uma fotografia de 10, 20 anos atrás com uma fotografia atual, você vê que alguma coisa mudou. Os grandes processos, eles são lentos. Na macroeconomia é mais ou menos assim, para o bem e para o mal. Se você estiver numa escala progressiva, construindo algo positivo, favorável, você vai fazendo pequenas ações diariamente e isso só vai repercutir no longo prazo, ou seja, a consciência humana, a percepção humana só vai observar depois de muito tempo. Também para o mal, é do mesmo jeito. Para você criar um descalabro, uma crise, um problema, sucessivas pequenas ações que vão se acumulando ao longo do tempo e depois, quando você vê, o caos está instaurado. É com esta percepção que nós devemos olhar o processo de endividamento do Estado brasileiro. Foi divulgado recentemente, essa semana, os números pelo Banco Central, e nós saímos de um superávit, atenção, olha, nós saímos de um superávit em 2022 de 120 bilhões e nós chegamos a um déficit, de mais de 280 bilhões de reais em 2023. Isso é grave. A gente às vezes até fica perdido, o cidadão comum, diante da magnitude desses números. A gente pensa assim, o que é isso? 280 bilhões. Basta entender que o programa de transferência de renda para as famílias pobres custam ao Estado brasileiro 100 bilhões de reais. Nós tivemos um acréscimo de 280 bilhões. O PIB brasileiro chegou a alcançar um patamar perigoso, segundo aí as estatísticas do FMI, depende de como se mede isso, a mensuração feita pelo Bacen, pelo Banco Central. A dívida brasileira em 2023 saiu de 72% para 74%. Porém, segundo a metodologia utilizada pelo FMI, porque depende de como se mede isso, se você incluir, por exemplo, o déficit da Previdência, do INSS, se você incluir também os governos estaduais, então a dívida brasileira chega a atingir o patamar de 84% do PIB. Para a gente ter uma referência, basta lembrar que, por exemplo, os chamados países emergentes, se você pega, por exemplo, o México, esse patamar é de 53%. Se você pega o Chile, esse número é de 38% do PIB, a dívida pública, Se você pega, por exemplo, a Turquia, é 34%. A própria Rússia, que está num estado de guerra, esse número é de 21%. Quem que está acima disso? Está, por exemplo, é bom que se diga, a Índia está 82%, a China está 83%, com uma diferença, é que a Índia e a China estão crescendo taxas muito maiores. Quem está nesse patamar em dificuldade é, por exemplo, a Argentina, que está quebrada, onde a dívida pública atingiu 90%. Então, Erivan, isso é muito preocupante, e não apenas por esse dado de 2023, mas também pela tendência, Porque, olha, nós estamos em 2024, é um ano eleitoral, um ano em que se sabe que o aumento do gasto público vai ser aumentado. Ninguém em sã consciência no Brasil hoje, nenhum economista, nenhuma autoridade acredita no tal do déficit zero, Então, é muito preocupante para 2024. Então é muito preocupante essa situação, porque
esse movimento tende a aumentar mais ainda. E as consequências virão no longo prazo, né? Só mais na frente é que nós vamos sentir os efeitos deletérios desse processo. Então é isso que preocupa nesse movimento de aumento da dívida. Embora o cidadão comum possa estar meio alheio, o que eu tenho a ver com isso? Está muito distante de mim. Ora, não é bem assim. Daqui a pouco nós vamos sentir os efeitos concretos na nossa rotina diária. É mais ou menos essa a situação, Edmar. Quais são as principais consequências, aquelas que mais poderão atingir a economia do cidadão comum? Essa situação vivida pelo Brasil é uma situação única no mundo. Pelo seguinte, nós estamos numa taxa de juros básica da economia, a chamada Selic, em 11,25%. Nós estamos com uma inflação em 3,5%. Isso significa uma taxa de juros reais da economia. O que é a taxa de juros real? Você pega a taxa Selic e você subtrai a inflação. E aí você tem uma taxa de juros reais. O Brasil paga aos titulares que possuem títulos da dívida pública a maior taxa de juros reais do mundo. O Brasil paga a maior taxa de juros reais do mundo, explicando que os juros reais é quando você pega a taxa de juros básica, no caso brasileiro a Selic, e subtrai a taxa da inflação, que é meramente uma recomposição da perda monetária. Isso cria um problema porque o serviço da dívida, chamado serviço da dívida, o que é o serviço da dívida? É o pagamento dos juros que o Estado brasileiro paga para manter essa dívida, para manter o déficit público. As consequências é que esse constante endividamento, esse crescente endividamento do Estado brasileiro cria uma condição de desconfiança dos agentes econômicos. Cada vez mais vai ser necessário o governo brasileiro aumentar os juros. Então aí já a primeira consequência é dificuldade para reduzir os juros. E essa desconfiança em relação à capacidade do Estado brasileiro de honrar os seus compromissos, assumindo no vencimento dos títulos públicos o resgate desses títulos. E aí geram outras consequências. Os investidores estrangeiros, né, eles não vão querer vir para o Brasil. Nós vivemos numa economia globalizada, onde esse livre trânsito de capitais é uma condição necessária e importante para todas as economias que vivem nesse sistema. Além do mais, ainda tem um agravante, que aquele capital que já está aqui começa a sair. Foi o que aconteceu no mês de janeiro. O mês de janeiro, tradicionalmente, historicamente, é um mês onde há um maior ingresso de capital. É o período de final de ano, onde eles fazem uma análise, um reestudo, um rebalanceamento das suas carteiras de investimento, os grandes fundos de investimento, seja aplicando em títulos públicos, seja aplicando na Bolsa Brasileira. E o que aconteceu em janeiro de 2024? Houve uma saída de capital estrangeiro do Brasil, retornando aos seus países. Outra consequência desse fenômeno de aumento crescente do endividamento, né, é a dificuldade para o investimento. Se os juros não caem, o empresário brasileiro e o próprio governo têm dificuldade em fazer projetos de investimento, que em economia são os investimentos que garantem o crescimento, que garante a sustentação do emprego, da renda. Se não houver investimentos, a economia entra num processo de regressão, de recessão, para chegar depois na depressão. E foi mais ou menos o que aconteceu em 2023. Não saiu ainda as estatísticas oficiais, mas todas as evidências é de que houve uma queda no volume da taxa de investimento bruto da economia brasileira, né? Uma outra consequência ainda é a questão da pressão inflacionária, né? Porque quando o governo está num crescente endividamento, aumento do endividamento, isto gera uma pressão nos preços.
no aumento dos preços. Embora a inflação, por enquanto, esteja sob controle, mas se essa situação perdura, isso vai criar uma pressão inflacionária e aí vai ter consequências também no longo prazo. São pequenas mudanças cumulativas que vão se sucedendo e lá no final do prazo a conta vai chegar. Então é bom a gente ficar prevenido, Erivan. Agora, qual seria o preço ou o custo maior para o cidadão comum? Primeiro, a questão dos juros. Se os juros não caem, aquelas pessoas que dependem, que têm algum financiamento, que têm algum empréstimo ou que têm algum déficit onde conjunturalmente as suas receitas estão inferiores à despesa e precisa tomar algum tipo de empréstimo, elas vão ter dificuldade porque os juros não vão cair tão cedo, né? Era de se esperar, e está acontecendo no mundo inteiro, né? Que os juros estão caindo nessa fase pós-pandemia, né? E o segundo preço que o cidadão comum vai pagar é a questão da pressão inflacionária que pode vir ali mais à frente. E eu ainda listaria um terceiro problema que colocaria nessa conta do preço, é a questão da estagnação do crescimento. Nós estamos crescendo a taxas irrisórias. A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2024, oscilando em torno de 1,5%. Essa estagnação cria problema na criação de empregos, né, no crescimento e desenvolvimento do país. E aí que é a maneira como impacta diretamente na vida do cidadão. Menos emprego, mais inflação, mais custo dos juros. Seria isso, as consequências, tudo decorrente do quê? Do crescimento, do endividamento do governo brasileiro.